Ontem à noite tivemos uma reunião reveladora no Conselho Deliberativo do Grêmio e vou falar um pouquinho dela agora. Abrindo um parênteses, a reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio, pela primeira vez desde as enchentes, foram na Arena do Grêmio, mas ainda não foram no auditório, foram ali num outro espaço improvisado, que não é tão adequado, tão bom quanto o auditório da Arena, que é excelente, né? Então olha só a morosidade da Arena. A gente pode avaliar por dois lados, né? Olha só o estrago da enchente, como até hoje repercute, e por outro lado a gente pode pensar, poxa, vai fazer um ano já, né? E a Arena não conseguiu arrumar o auditório. Claro que eu sei que o estrago ali foi grande, mas curiosidade apenas, ainda não voltamos para casa, né? As reuniões do conselho voltaram para casa, mas ainda não voltaram para o lugar oficial. Vamos lá, eu ia fazer um vídeo bem diferente aqui, não consegui gravar durante o dia inteiro, correria de trabalho e tal, mas vamos lá. Eu ia fazer um vídeo esmiuçando a reunião, as nuances, o que aconteceu depois, o desdobramento, e talvez algumas nuances não sejam nem pertinentes de vir a público, pensando bem, né? Refletir bastante sobre essas questões. E também resolvi dar um outro enfoque para esse vídeo, falando de uma conclusão, de uma percepção minha, que eu acho que é mais importante, talvez, do que os detalhes que eu vou explicar sobre a reunião. Vou explicar de uma forma resumida, como eu disse, sem pormenores, né, sem contar em tempo real tudo o que aconteceu, mas vou dar uma contextualizada básica para deixar o pessoal informado. Cara, vamos ao que interessa. Tinham 3 votações, as 2 primeiras não vêm ao caso. A primeira era só uma questão da financeira, lá dos números do Grêmio, foi aprovado. Depois tinha uma questão de regimento até eleitoral, mas bem consensual ali, eram umas questões de atualizações pertinentes e meio indiscutíveis, assim, foi aprovado também sem nenhum drama. Aí entramos para a terceira pauta da noite, que aí sim começavam as polêmicas, né? Um requerimento de conselheiros pediu para que se incluísse no regimento 2 tópicos, para resumir aqui, tá? Um deles falava em proibir que as chapas dessas próximas eleições agora para o Conselho Deliberativo, tendo conselho, aí logo depois tem a do presidente, né? De todos os dirigentes, lá todo o Conselho de Administração. É só para a eleição do Conselho Deliberativo que fosse proibido de que as chapas usassem nomes de pessoas ou sobrenomes ou alcunhas na nominata, ali, no nome da chapa. Ou seja, não pode ser a chapa do Darley. Todos com Calef. Agora é guerra. Não pode. Não poderia, né? Segundo a sugestão, o requerimento desses conselheiros. Cara, daí aqui começa a parte que eu vou resumir bizarramente, mas assim, entrou-se numa discussão muito grande de que se aquilo tinha que ser votado ou não, se cumpria as exigências de prazo, de assinaturas de conselheiros, se era suficiente. Por que se deu isso? Porque, basicamente, e aí eu começo já a entrar na conclusão desse vídeo lá no fim, mas eu já começo a largar aqui as sementinhas no chão para a gente chegar lá. Basicamente, o que ocorreu é que muitos movimentos se uniram em torno desse requerimento. Por quê? Porque basicamente a chapa que tem um nome que pode atrair votos é a chapa do Darley, que é a chapa do Calef, né? Eles estão juntos nessa. E as outras chapas não têm nomes, né? Não tem um ídolo desse tamanho, por exemplo, para colocar ali de chamariz de votos. E aí que entra a minha discordância com todo esse pessoal que fez o requerimento. Cara, para mim, proibir que fale que a chapa é do Darley só vai causar falta de clareza, vai tirar a clareza do processo. Vai fazer com que pessoas votem errado. É claro que
dá para usar um nome de chapa que dê para entender que é do Derlei, uma chapa, uma defesa ao Grêmio, uma defesaça ao Grêmio, né? Uma ponte com o sócio, sei lá. Teria que pensar a chapa do goleiro, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Não sei se aí poderia alcunha, sei lá, goleiro, não sei. Mas assim, eu via mais o interesse desses grupos em benefício próprio, né, de talvez confundir os sócios e não fazer com que o nome do Derlei ou do próprio Calef chamasse muito voto, do que propriamente um benefício ao Grêmio, que eles estavam dizendo que era um amadurecimento das eleições, que tinha que ser votado pela nominata dos conselheiros e não pela figura que está por trás da chapa, que apoia. Cara, a gente sabe que não é assim. O que difere as chapas hoje? É tudo em volta de um nome. Ou às vezes de alguns nomes, de alguns... Mas não tem, assim, muita variação de a chapa pró-SAF, a chapa contra a SAF, sabe? Tipo a política partidária. Esse aqui é de esquerda, esse aqui é de direita, esse aqui é mais centro. Não tem isso ali. Nessas chapas não tem essa diferenciação. A gente vai ver talvez alguma diferenciação nos projetos dos candidatos a presidente. Aí talvez a gente possa se alinhar. Opa, esse aqui está indo por um caminho que eu gosto, esse aqui está indo por um caminho que eu não gosto. Eu gosto dos dois, mas esse aqui tem uma coisa que me chamou a atenção. Aí sim. Agora, pros conselheiros, cara, sei, eu acho que só causa realmente um ruído ali que pro Grêmio em si, pro sócio do Grêmio, não traz muito benefício, e eu tinha essa linha de pensamento. Tu vê, abrindo um outro parênteses agora, né? Eu votei, portanto, favoravelmente aos interesses da chapa do Derlei, né, e do Calef. Teve uma votação um pouco anterior, que era uma coisa que tinha a ver com as cláusulas de barreira, não sei o quê, e tal, que eu votei contrário, e ali eu perdi. Ali a maioria das pessoas votou parecido e eu perdi. Mas eu conversei com conselheiros ligados ao Derlei e tal, e, cara, o entendimento deles era outro. Inclusive, um deles me disse que, cara, tu tá sendo muito ingênuo nesse teu olhar aí e tal. E agora eu tenho certeza também que agora eu votei junto com a galera do Derlei, e os outros conselheiros dos outros grupos devem estar dizendo, olá, o Lucas é ingênuo, né? Ele não sabe o que está por trás disso, né? Porque, cara, posso estar sendo, mas eu estou pensando com total independência, da qual eu nunca abri mão, e que sempre foi uma condição para eu entrar no conselho. Eu recebo convites há muito tempo, neguei todos, dessa vez eu aceitei com essa condição muito clara e posta, e é assim que eu faço, né? Eu vejo que é melhor para o Grêmio, não para o meu grupo político, até porque eu não tenho, E te digo mais, se eu tivesse um grupo, se eu criar um grupo político algum dia, muito provavelmente ele não vai ter um Derlei por trás, ele não, né? Porque eu não estou aliado a ninguém. Eu vou criar um grupo político com meus amigos do colégio, com, sei lá, nem sei com quem eu criaria esse grupo político. Então, em tese, até me prejudicaria, mas não é sobre mim, né? Eu votei no que eu acho que faz mais sentido para o Grêmio, né? Eu acho que se o associado valoriza que tem um Filipão na chapa ali apoiando, um Derlei, um Maicon, um sei lá quem, o cara vota como ele quiser. Ele vota olhando ali se, eu quero votar na chapa que tá o Gerdau. Então vota. Eu quero votar na chapa que tem mais sobrenome famoso. Eu quero ver cadê o Zafari, o Gerdau, sei lá quem. Beleza. Não, eu quero votar na chapa que tem um ídolo. Cara, pode concordar ou discordar com várias premissas, mas é direito do sócio fazer a sua escolha. Eu acho que quanto mais informação, mais clareza. Proibir informação, para mim, não faz o menor sentido. Eu seria contra se fosse colocar um nome de alguém que não está, de fato, apoiando a chapa. Né? Juntos com o Felipão. Aí tu vai lá dizer, ô Felipão, tu tá apoiando a chapa 4? Não, nem sei quem são esses caras. Aí não. Aí não, né? Mas se o cara tá, de fato, por trás ali do processo, não vejo problema. E esse era um dos méritos ali que estava sendo debatido. Só que daí, como eu falei, cara, se debateu muito se aquilo podia ser votado ou não, se teve prazo, se tem legalidade, se era estatutário, se era uma mudança do regimento. Aí se fosse estatutário, tinha que ter um prazo maior, tinha que ter mais assinaturas de conselheiros no requerimento, tinha que isso, tinha que aquilo. E aí se abriu uma discussão infinita sobre isso, e no final se decidiu que sim, seria votado
e foi uma votação acirrada. Eu achei que eles iam aprovar essa pauta de lavada pelos grupos envolvidos ali na história, mas não foi parelho. E aí o pessoal que estava defendendo, que não se aprovasse, viu que tinha jogo. E aí até eu fiz a minha primeira manifestação na tribuna ali do conselho, no sentido de que eu achava problemático votar as duas proposições ali num voto só. Porque qual era a outra? Uma era essa, né, que eu acabei de explicar. A outra era que se tornasse inelegível uma pessoa que fosse ou empresário, agente de jogadores de futebol, ou tivesse um parentesco muito próximo com empresários de jogadores, né? Que esse cara não poderia concorrer numa chapa como presidente do Grêmio ou vice-presidente, né? Não poderia estar no conselho de administração do clube. Essa chapa se tornaria inelegível se tivesse um membro com essa característica. Sou a favor, eu acho que realmente há um conflito de interesses ali, né? Não faz sentido, beleza, né? Por mim eu voto que sim. Só que daí as duas proposições, digamos assim, estavam debaixo do mesmo guarda-chuva da votação, sim ou não, aprovo ou não aprovo. E aí eu fui lá e falei, gente, não faz sentido a votação ser única, eu acho que tem que dividir em dois. Daí eu até dei um exemplo, assim, é como se eu falasse aqui que quem chegar na reunião do conselho com uma camisa do Inter tem que ser banido do conselho do Grêmio, talvez até do quadro associativo do Grêmio, porque seria um deboche, né, um desrespeito e tal. Vocês concordam com isso? Todo mundo concorda, né? Imagina, né? Entrar aqui na reunião do conselho do Grêmio com a camisa do Inter, vocês estão malucos e tal. Então tá, então vamos votar aqui se aprova ou não aprova. As minhas duas propostas são punir quem entrar aqui com a camisa do Inter e que eu mereço um salário aqui de conselheiro de 50 mil reais por mês. Eu, Lucas, né? Apenas porque, puxa, meu trabalho aqui como conselheiro está sendo muito bom. Então tá, gente, vocês aprovam ou não aprovam? Não, como assim, gente? Mas são as duas coisas assim. Não, só um pouquinho. Vocês vão deixar impune um cara que entrar aqui com a camisa do Inter? Não vamos. Então aprovem. Sim, aprovamos. Obrigado pelo meu salário. Adorei. Sabe? Não faz nenhum sentido, cara. Tem que dividir. E aí, mais conselheiros também falaram sobre isso e acabou se concordando em dividir a pauta. E aí, dito e feito, essa da incompatibilidade ali, do dirigente / empresário de jogadores foi aprovada, né? E a questão de não poder usar nomes de pessoas e alcunhas e não sei mais o que no nome das chapas do Conselho Deliberativo foi rejeitada. Até porque é bom lembrar, né, gente, que a votação do Conselho tem toda uma importância de renovar a metade do Conselho Deliberativo, 150 cadeiras, né? São mais do que 300, porque tem os jubilados, né, os ex-presidentes, etc. Mas 150 se renovam a cada 3 anos e é no conselho que se decide quem vai ser candidato. De fato, quem vai ao pátio para o sócio poder votar. Então, o Calef, vamos supor, está aí, pelo que eu vi algumas pesquisas, meio favorito. Se o Calef não tiver votos suficientes no conselho, ele nem vai ao pátio. Pode ter alguém com 99% de intenções de voto dos sócios, se no conselho não tiver apoio, não vai. Então até por isso é importante que tenha assim, essa aqui, votação do Conselho Deliberativo, essa aqui é a chapa do Calef, essa é a chapa do Guerra, do Dutra, do fulano, entende? Então eu acho que as coisas estão interligadas e é mais um motivo que faz sentido que se tenha essa clareza aí na votação. E de fato não foi aprovada essa mudança, segue normal como era até na última eleição, né? Lembre, agora é Guerra, juntos com Darley, sei lá, alguma coisa do tipo. Acho que a do Odorico não falava em Odorico no nome da chapa, mas não tenho certeza. Mas enfim, né? Até a última eleição era assim que funcionava. E imagine se fosse aprovada aí, agora é Guerra, pode usar ou não pode? Não estou falando do meu sobrenome, Guerra, estou falando da guerra, né? Do substantivo, uma palavra. Então, assim, além de tudo, ia gerar outros debates infinitos e as pessoas iam ficar tentando arranjar subterfúgios ali para deixar claro de quem se trata, sem dizer de fato o nome da pessoa. Enfim, aí a conclusão que eu chego, né, depois de toda essa reunião que eu tenho, eu tentei resumir aqui, mas é impossível, eu já falei muito e expliquei pouco até. Eu fui fazer um resumo no grupo do WhatsApp aqui dos membros do canal.
os guris estavam pedindo lá, eu mandei 2 áudios que somados hoje de manhã lá, logo que no começo do dia, somados os áudios, deu quase 12 minutos, né? Então, assim, cara, é muito difícil. Claro que para eles eu contei outros detalhes e tal, mas é muito difícil, cara, muito difícil resumir. A gente saiu de lá, a gente chegou lá às 7, 7h30, acabou quase meia-noite a reunião. Foi momentos de tensão, até momentos mais tensos, teve de tudo um pouco. O Calef se exaltou um pouco numa hora que ele estava defendendo que não poderia ser votado aquilo, né? Não o mérito, mas que não poderia estar sendo votado aquilo nesse dia. Ele se exaltou um pouco. Depois ele fez uma explanação mais calma, mais ponderada, que eu achei até boa, sobre o mérito da questão, né? Tipo assim, cara, de usar os nomes, os sobrenomes, né? Porque ele estava se sentindo com certeza injustiçado, né? Em relação à proposição ali, porque atingia basicamente a ele e ao Derlei ali, né? Que na verdade são parceiros, né? Então atingia basicamente um núcleo só essa ideia. Então ele estava exaltado no primeiro momento e depois ele defendeu lá a causa de não aprovar o plano dos nomes. Mas o que eu cheguei à conclusão, que talvez eu vá finalizar o vídeo com essa... Não chega a ser uma informação, tá? Mas eu diria que anda de mãos dadas com a informação, mas que é um sentimento, uma opinião, conversando com pessoas também, né? Além de ter sentido lá todo o clima da reunião ontem. Não sei se Denis Abraão vai para o pleito, como muita gente tem cravado aí até pouco tempo. Não sei, o Guerra eu acho que é praticamente certo que não vai, tá? Mas tem-se ainda uma possibilidade de alguém da situação ali, alguém apoiado pelo Guerra e pelos grupos em torno do Guerra, né? Fala-se em Rossato, em Guto Peixoto e tal. Também tô achando que não tem guerra, não vai ter guerra. Ou seja, Antônio Dutra Júnior, Paulo Calef. O Dutra ali com o grupo dele, do Odorico, daquela galera lá que já estava na última eleição, o Calef com o Darley, com uma turma dele ali mais recente no conselho também, um número menos expressivo, acho, do que os outros grupos ali somados e tal, mas tem uma galera significativa. Cara, vai ser essa a polarização, vai ser essa a eleição. E te digo isso porque esse movimento aconteceu de certa forma. Né? Já se tinha uma certa unidade ali entre Dutra, Turma do Guerra, outros movimentos políticos ali, né, em torno desse requerimento aí que causou tanta polêmica. Era basicamente só a turma do Calef e Darley defendendo uma posição e o resto da galera defendendo outra. Ali já se viu aproximações improváveis, né, conversas novas, né, já se viu ali que alguma coisa está acontecendo e que talvez o Denis, eu não sei se vai acabar caindo para algum dos dois lados, né, mas assim, eu acho que o Guerra cairia muito mais para o Dutra do que para o Calef, por motivos óbvios, né, então eu até acho bom isso, eu até acho bom que isso aconteça, porque daí não serão 4, 5 grupos num racha monumental dentro do Grêmio. Talvez sim tenhamos um racha, mas um racha de 2, né? Uma polarização, sim, uma eleição quente, sem dúvidas, das mais quentes talvez, e movimentadas e tensas dos últimos tempos, mas eu acho que a coisa está se desenhando para esses 2 blocos, né? E a votação foi acirrada, gente, as duas, para a gente decidir se... Primeiro teve uma votação para a gente decidir se ia ter votação sobre esse tópico aí polêmico. Ganhou que ia ter votação por 5 votos, 103 a 97, algo do tipo, né? Daí beleza, vai ter votação. Aí se discutiu, votaram. Aí depois, de novo, não foi aprovada a história dos nomes ali nas chapas, por 5 ou por 10 votos, por 5 votos também. Não, por 5 votos, acho que foi também. Né? Um número um pouco diferente ali e tal, mas mesma margem, cara. Né? E depois a questão do agente ali, sendo dirigente, ganhou a aprovação, esse sim aprovado, por uma margem um pouquinho maior. Né? Mas assim, cara, claro que tem muito conselheiro que eu senti ali, tipo talvez não tanto quanto eu, mas de alguma forma um pouco independentes. De alguma forma um pouco
tentando ouvir os argumentos para ver onde ia votar, sabe? Porque a maioria ali já tem a sua posição, seu grupo político, seu movimento, seu alinhamento. Então não, já tem votos ali que estão postos e não tem, são imutáveis. Mas eu senti que tinha uns conselheiros ali, talvez aquele tiozinho ali, mais das antigas. Será que faz sentido? Será que não faz? Querendo mesmo entender, sabe? E eu acho que esses poucos conselheiros mais independentes acabaram dando esse tom de tipo assim, acho que tem que ser votado sim, não, acho que eu não aprovo não, sabe? Então, principalmente a questão das nominatas, né? Falei, vídeo longo mesmo, tentando suprimir muita coisa, mas acho que a informação que fica, ou a sensação que fica é essa, né? Acho que não serão 4, 5 grupos, como se especulou, acho que serão 2, e eles estão, desde já, se desenhando e se tretando. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.